Agora sim, a gente já está aqui no Dr. Júnior Pinho, né? Super familiarizado já estou me sentindo em casa, viu? Super aconchegante aqui no consultório dele. A gente vai falar sobre um tema que você aí de casa já deve ter passado ou passa, né? Já pode ser até crônico. Que perigo, hein? Dores nas costas. Você passa por isso? Então, presta atenção nesse bate-papo que a gente vai ter aqui. Novamente. Que bom. A gente vai falar sobre esse tema super interessante que eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Dores nas costas. É muito comum, doutor? Muito comum. Primeiro, a região das costas, né, essa região torácica que a gente chama, é uma região de pouca mobilidade, Edson. O que ocorre? Toda vez no nosso corpo, quando a gente tem uma área que ela se move pouco, a probabilidade de você ter um incômodo naquela região é muito grande. E essa região, por ela ser bem centralizada no meio da coluna vertebral, ela tem pouco movimento. Não é? Mas ao mesmo tempo também, ela tem as costelas, que protegem ali principalmente os órgãos vitais internos. Então é muito comum você ter dor no meio das costas. A gente sabe que existem vários tipos de dores, né? Você pode falar algumas delas? Sim. O que é importante a gente entender? Se você caiu, se você teve um acidente ou algo que você sinta essa dor nas costas, é importante você procurar um médico. Por quê? Porque muitas vezes pode ter uma fratura de costela e que a gente chama de fratura complicada. Fratura de costela, a gente não deve mexer, automaticamente você tem que procurar um médico. Para quê? Para que ele melhor avalie. Por quê? Porque se uma fratura de costela perfurar um órgão vital, aí fica bastante complicado. Agora, se é uma dor que você sente ao sentar, se é uma dor que você sente na postura de levantar, de se movimentar, isso tudo indica que seja uma dor relacionada às vértebras, algum posicionamento articular. E isso a gente consegue tratar não só através de técnicas manuais, tá? Mas também com exercícios como pilates, enfim, outras técnicas aí que nós temos. Então, no caso, essa dor mais preocupante, onde realmente eu devo procurar um auxílio médico, é em caso de uma dor muito forte, doutor. Uma dor forte, uma dor que você levou uma queda, ou às vezes você... Um acidente de carro, de um moto. acidente de moto, e essa dor ela persiste ali. Por quê? Porque é uma região muito sensível, onde, como eu falei anteriormente, tem ali onde se articulam as costelas, e isso pode ser um problema muito mais grave ainda. Então, o que seria bom para aliviar essas dores, no caso, doutor? Existem movimentos, né, que a gente realiza através da quiropraxia para que a gente melhore esse quadro. Existem técnicas manuais, onde a gente vai trabalhar essa musculatura, não é? Mas os exercícios, sem dúvida, seriam um carro-chefe para você devolver o alívio dessas dores e também melhorar essa mobilidade. Melhorando essa postura também seria importante no ambiente de trabalho, ter uma cadeira bastante confortável, né? Colocar às vezes o computador a nível ali da sua visão para você não ficar tanto olhando para baixo nem muito para cima, isso seria importante. A gente sabe que a gente não tem a postura tão correta assim, né? Eu mesmo, por exemplo, sempre fui curvado. A gente tem então que sempre manter aquela postura ereta para também isso não desencadear uma dor crônica, não é isso? Pode haver essa dor crônica? Uma falta de postura, doutor, nas costas? Pode. A gente já tem uma curvatura que a gente chama curvatura fisiológica. Né? Na região das costas, ela tem uma cifose que a gente chama. Algumas pessoas ela tem a curvinha muito maior. Isso devido a má postura. Só que assim, quando a gente atinge uma idade adulta, dificilmente você vai conseguir recuperar essa postura novamente, né? Que a gente chama de uma postura adaptativa, ou seja, sempre a gravidade ela está lhe levando para frente. O que você pode fazer? Preparar essa musculatura para sustentar essas estruturas e não fazer com que essa postura fique uma postura viciosa, que a gente chama, não é? Então, exercícios de fortalecimento, técnicas manuais para você devolver essa mobilidade, um alinhamento corporal desde a cervical até a lombar, enfim, para que você tenha um equilíbrio, e isso vai facilitar com que essas dores não fiquem aí persistindo e você não torne aí uma dor crônica. Olha, você que está em casa, você sabe que você sempre é convidado aqui pela gente do Doutor Me Consulta a interagir com a gente, a interagir também com os nossos entrevistados, com os nossos especialistas. O telefone da produção está passando aí no vídeo e a gente já recebeu aqui
Tem algumas perguntas, viu, doutor? A primeira pergunta é da Juliana do Centro, e a Juliana pergunta quais os fatores que levam às dores nas costas. A gente já falou um pouco disso no início, mas o que o senhor poderia citar além disso, doutor? A postura. A má postura, sem dúvida, é o carro-chefe para isso. Claro que conforme a gente vai envelhecendo, é normal a gente ficar mais curvado, a gente diminuir um pouco o tamanho, devido ao quê? Os ossos ficam mais fracos, a musculatura também fica mais fraca, a gravidade lhe puxando para baixo. Por isso que, mais uma vez, eu toco naquela tecla do exercício, de você não ser uma pessoa sedentária, de você preparar essa musculatura para que acompanhe aí o seu processo de envelhecimento. Porque sem isso, fica muito difícil de você manter uma postura aí e evitar essas dores aí. Olha, o Fernando da Aparecida, do bairro Aparecida, mandou uma pergunta também. Ele fala: Dr. Júnior, tenho o costume de estalar as costas. Isso pode ser prejudicial? Pode. É muito boa a sua pergunta, porque algumas pessoas, elas botam crianças para pisar nas costas. É sério isso? Sério. Como para que melhore, né, e que faça alguns ajustes ali. A gente tem que entender, rapidamente, se você me permite, olha o tanto de nervos que nós temos nessa região. Então, automaticamente, quando você está nessa posição deitada, que você joga uma sobrecarga aqui, ó, você pode, além de lesionar uma vértebra dessa, você pode comprimir uma raiz nervosa. E isso, sem dúvida, vai desencadear grandes problemas. Então, eu não aconselharia ninguém a estalar as costas sem o conhecimento, principalmente do profissional, e nem colocar ninguém para subir. A nível de consultório, doutor, o que aparece mais aqui para o senhor? Qual é o seu carro-chefe? Quem tem dores nas costas? Geralmente é porque se acidentou, ou então é porque realmente tem uma má postura? O que é mais comum aqui? Mais comum é dor, né? Principalmente na coluna, não só na região torácica, na região lombar ou na região cervical. O que leva a entender tudo isso? Às vezes o trabalho, né, o ambiente de trabalho que a pessoa vive, ou seja, se é uma manicure que está muito tempo curvada, se é um profissional da odontologia ou dentista que está muito tempo numa mesma posição, se é às vezes um cameraman que está carregando uma câmera e está com o ombro sempre puxando para o lado. Então o que leva a crer? Que tudo tem a ver com a postura. Então o que mais procura a gente são pessoas relacionadas à dor na coluna de um modo geral. E aí a gente tem que tentar resolver esse problema o mais rápido possível. A gente pode, claro, sempre estar acompanhando as técnicas que o senhor utiliza. A gente sempre já acompanha essas técnicas. Tem técnicas apropriadas para quem realmente sente essas dores, doutor? Sim, existem técnicas e a gente vai demonstrar para os telespectadores aí. Em relação a medicamento, doutor, a gente sabe que as pessoas se automedicam, né? Para mascarar essa dor nas costas. Isso é completamente errado e equivocado, não é verdade? Primeiro a gente tem que entender que o medicamento ele tem um efeito comprovado cientificamente. Mas quando a gente fala de dor mecânica, ou seja, uma dor articular, uma dor relacionada ao movimento, o medicamento ele não vai mobilizar, ele não vai mexer nessa estrutura. Então você foi bem feliz, como falou, em mascarar. Porque às vezes você vai tomar um medicamento, esse medicamento vai causar o efeito dele, analgesia, mas quando acabar o efeito, essa dor vai voltar novamente. Por quê? Porque é um problema que às vezes você tem que mobilizar, você tem que colocar a mão, você tem que mexer em alguma estrutura para que você consiga reequilibrar novamente e resolver verdadeiramente o problema. E você aí de casa fica de olho, tá? Não tente aí só resolver com um remedinho, com analgésicozinho. Às vezes é necessário sim você procurar a ajuda de um quiropraxista ou então uma ajuda médica, se for o caso, tá? Então a gente vai agora acompanhar um pouco das técnicas de quiropraxia que podem ajudar você a acabar com essas dores de uma vez por todas. Acompanha. Quando a gente fala de dor nas costas, principalmente nessa região, que é uma região que tem pouco movimento. Então, o que a gente precisa fazer? Devolver movimento para essa região. Então, existe uma técnica que a gente pede para o paciente colocar a mão atrás da orelha, tá? Relaxa um pouquinho. E eu entro tanto na região das costelas e vou mobilizando, ó. Empurrando essas vértebras e as costelas para frente, devolvendo o movimento, ó, para um lado, tá?
tanto para o outro, tá? E ao mesmo tempo também posso até realizar um ajuste. Uma outra técnica, às vezes o paciente sente uma dor no meio, entre as escápulas. A gente coloca a mão aqui. Relaxa um pouquinho, puxa o ar, solta. E aqui eu consigo abrir um espaço nessa região e liberar essas estruturas aí. Consequentemente, essa dor vai melhorar.